eu gostaria de falar um pouquinho sobre endometriose. Sobre o que é endometriose, muitas pessoas não entendem direito o conceito e quais são as formas de tratamento. Quando a mulher menstrua, o que sai da mulher não é sangue apenas, é o endométrio que se desfez por uma falta de hormônio. O que acontece? Imagine o útero como se ele fosse uma caixinha. E por dentro dessa caixinha tem um tecido que reveste. Tá? Essa película que reveste o útero por dentro é como se fosse um colchão que cresce todo mês para receber o embrião no caso de gravidez. O embrião ele vai se fixar no endométrio e daí vai formar a placenta que vai atravessar ele e vai progredir a gestação. Quando não tem gestação, o que acontece? Esse endométrio se desfaz e sai para fora como a forma de menstruação. Só que tem uma particularidade da anatomia feminina que existe uma conexão entre o mundo externo e a cavidade abdominal. Por quê? A vagina, ela se comunica com o útero, mas o útero tem outras duas saídas por cima. Imagine o útero como se fosse um triângulo de ponta cabeça. A ponta de baixo está conectada com a vagina, por onde o espermatozoide vai subir, e as duas pontas de cima são conectadas com as tubas uterinas. As tubas uterinas, elas ficam soltas como se fossem duas trompas de elefante. Imagine como se o meu tronco fosse o útero e eu tivesse dois braços, que são as tubas uterinas. Então, toda vez que acontece uma ovulação, o que acaba acontecendo? O ovário forma um cisto, esse cisto se enche de líquido e o óvulo fica solto dentro desse líquido. Na hora da ovulação, por uma reação química, essa tuba se dirige até o ovário, abraça ele. Quando rompe esse cisto, ela suga o líquido desse cisto. E quando normalmente esse óvulo está sendo transportado, está no meio do caminho, acontece a fertilização. Só que para esse mecanismo funcionar, a ponta da tuba é aberta para dentro da cavidade abdominal. E o que acaba acontecendo? Toda vez que acontece uma menstruação, além de menstruar para fora, a mulher, da mesma forma, esses fragmentos percorrem o caminho reverso e menstruam para dentro da cavidade abdominal. Em 10% da população, esses fragmentos grudam dentro da cavidade abdominal e se instalam como lesões de endometriose. Isso seria uma das principais teorias da endometriose, que é a endometriose por menstruação retrógrada. Seria o quê? O endométrio que se instalou fora do útero e fica lá. E o que é o problema? Pode ser que esse endométrio caia em algum lugar que não faça diferença alguma. Ou pode ser que esse endométrio caia sobre alguma estrutura nobre, sobre um nervo, sobre a bexiga, sobre o intestino, sobre o próprio ovário e vai dar alguns danos. Por quê? No próximo ciclo menstrual, o endométrio que está dentro do útero vai crescer. Só que essas lesões de endométrio que estão fora do útero também vão crescer. E o que acaba acontecendo? Quando essas lesões crescem, então eu vou ter a menstruação do útero e vou ter a menstruação dessas lesões dentro da cavidade abdominal. Por que isso é importante? Porque isso indica qual é o principal tratamento que nós vamos fazer para a endometriose, que é cessar a menstruação. Se eu cesso esse processo de produzir mais endométrio e descamar, eu vou conseguir pelo menos que reduza o espalhamento das lesões. Tá? Então, por isso que uma das principais indicações, feito o diagnóstico de endometriose, é indicar um anticoncepcional para suprimir a menstruação, que pode ser desde uma pílula via oral até um DIU hormonal, que com isso a gente consegue suspender esse processo. Isso não necessariamente vai fazer desaparecer as lesões que já existem, mas com isso eu consigo pelo menos fazer com que essas lesões existentes parem de progredir e também, eventualmente, elas diminuam de tamanho. Então, o tratamento clínico não vai desaparecer com a endometriose, mas pode fazer com que a progressão dela seja muito lenta. Isso evita eu ter que fazer um outro tipo de tratamento, que seria o tratamento cirúrgico. O que é o tratamento cirúrgico? Basicamente, o tratamento cirúrgico é tirar todas as lesões. Isso vai impedir que, se a mulher voltar a menstruar novamente, ela vai
não ter mais endometriose? Não, você tirou as lesões que tinham antes. Se ela volta a menstruar, ela volta a produzir novas lesões. Então não adianta fazer a cirurgia se depois não acompanhar um tratamento clínico. Quando indicamos as cirurgias? As cirurgias elas são indicadas quando a mulher ela tem uma dor muito importante que não melhora com tratamento clínico, tá? E uma coisa importante quanto à dor, não existe uma associação entre quantidade de lesões e dor. Por quê? A endometriose é muito caprichosa, então o efeito que ela vai dar depende de onde cair a lesão. Eu falo para minhas pacientes que quando as lesões estão se espalhando pela cavidade abdominal, é igual pegar uma furadeira e sair furando as paredes. O que pode acontecer? Pode ser que no primeiro ponto que eu furar, eu acerte um cano, acerte um fio e dê problema. Ou pode ser que eu fure a parede inteira de um quarto e não acerte nada importante e não tenha nenhum problema. Então, essa é a questão de por que não tem uma associação entre a dor e o nível de lesões. E outra indicação além da dor é o comprometimento de órgãos nobres. A endometriose pode cair em cima do intestino, ela pode cair em cima da bexiga, em cima do ovário, em cima do ureter, que é a comunicação entre o rim e a bexiga, e daí levar outros problemas, e por isso, nesses casos, essas lesões têm que ser retiradas, porque se elas continuarem progredindo, elas podem fazer um dano nesse órgão. Tá? Infertilidade, não conseguir engravidar, é uma indicação de endometriose? Foi isso muito discutido no passado, se devíamos assim, operar só pelo fato de ter endometriose. Sabemos que quem tem endometriose tem 50% menos de chance de engravidar por diversos mecanismos. A endometriose atrapalha a ovulação, atrapalha o transporte do óvulo até o útero, atrapalha a implantação do embrião. Só que quando eu retiro as lesões da endometriose, aumenta a chance da mulher engravidar nos próximos meses. Por quê? Quando eu retirei essas lesões, acontece que eu diminuo um processo inflamatório que libera uma série de substâncias no corpo que atrapalha esse desenvolvimento. O que é interessante? Se a endometriose comprometer o ovário, pode ser que quando eu operar o ovário dessa pessoa, apesar de eu estar diminuindo o processo inflamatório que facilita a gravidez, eu posso estar reduzindo a reserva ovariana. Por quê? Imagina um ovário como se ele fosse um morango. Na superfície do morango tem aquelas sementinhas, que são o ovário é muito parecido. Na superfície do ovário, que ele é mais ou menos desse tamanho, do tamanho de morango também, e tem todos os ovos. A mulher, quando ela está dentro da barriga da mãe dela, ela tem cerca de 6 milhões de ovos. Ao nascer, tem 2 milhões. Quando ela está na puberdade, ela tem cerca de 300 mil ovos. Então, existe uma regressão natural da quantidade de ovos ao longo da vida da mulher. Por isso que depois dos 40 fica difícil engravidar. Pelo passar da idade, esses óvulos vão perdendo a função sozinha. Só que na cirurgia de endometriose, pode ser que na hora que eu vá tirar uma lesão do ovário, eu tire parte dos ovos. É igual eu ter um morango, e nesse morango eu tenho um machucado, eu vou cortar com uma faca para limpar esse machucado, eu levei sementes embora. Esse é o efeito da endometriose sobre a cirurgia no ovário. Então é importante saber, existem indicações cirúrgicas para endometriose que são muito importantes para evitar lesões graves, mas entender que não necessariamente operar vai melhorar a sua fertilidade. Inclusive, a cirurgia de endometriose pode piorar em alguns casos, mas também se não operar vai levar a outros danos no futuro que podem ser bem complicados. Obrigado por ter ouvido esse vídeo, espero ter ajudado um pouco vocês.